Olá galera do canal Ciência Ensinando Biologia, tudo bem com vocês? Eu espero que o canal esteja ajudando vocês a compreenderem os assuntos que são abordados aqui, tá ok? Bom gente, se assim acontecer, se esta aula, como outras aí do meu canal, ela tem ajudado a vocês entenderem os assuntos, eu vou pedir um grande favor para vocês. Inscrevam-se no canal, tá ok? Se puder, divulguem o canal, porque além, quando você se inscreve, você recebe as atualizações de vídeo, tá ok? De tudo que eu postar, as novas aulas, vocês também estarão contribuindo para o crescimento do canal, não é? Permitindo assim que eu continue fazendo essas aulas e até melhorando a qualidade delas, tá ok? Mas vamos lá, galera. A gente vai ver aqui distribuição eletrônica e eu vou ensinar vocês a fazer distribuição eletrônica por camadas e por níveis, tá? Aliás, por subníveis, né? As camadas são os níveis e vou ensinar também a fazer distribuição em subníveis. Antes, né, como já é de costume do canal, eu gosto sempre de falar dos pré-requisitos, daqueles assuntos anteriores ao assunto principal abordado aqui, mas que são necessários, né, para que vocês compreendam o assunto. Então, esse conteúdo preliminar, a gente vai ver aqui átomos neutros, íons, níveis e subníveis. É rapidinho, gente. Eu já passo já para as regras de distribuição eletrônica. Vamos ver aqui, ó. O átomo ele é neutro quando ele não apresenta carga elétrica. Esse 8 aqui é o número atômico. Lembrando, se o número atômico é 8, isso quer dizer que o átomo aqui de oxigênio possui 8 prótons. Para ele ser neutro, ele tem que ter a mesma quantidade de elétrons. Então, se esse átomo aqui ele é neutro, quantos elétrons ele tem? Isso aí, galera, ele tem 8 elétrons. Vamos lá, o sódio. O sódio tem número atômico igual a 11. Isso quer dizer que ele tem quantos prótons? 11, muito bem. Se ele é neutro, quantos elétrons ele tem? Exatamente, ele tem 11 elétrons, 11 prótons e 11 elétrons. Assim, ele é neutro. Mas se o oxigênio estiver assim, ó, isso quer dizer que ele não é mais neutro. Ele tem uma carga elétrica aqui, que inclusive é negativa. Esse tipo de átomo, né, esse tipo de íon, é um ânion. Tá? Os ânions são íons com carga elétrica negativa. Bom, o que isso significa? Se ele tem 2-, isso quer dizer que ele ganhou 2 elétrons. O oxigênio ganhou 2 elétrons. Qual é o número atômico dele? 8. Quantos prótons ele tem? Ele continua tendo 8 prótons, porque o que ele ganhou foi elétrons e não prótons. Só que no estado neutro, quantos elétrons o oxigênio tem? Isso, no estado neutro ele tem 8 elétrons. Como ele ganha mais 2, ele passa a ter 10 elétrons. E o sódio aqui, ó. O sódio, se ele tiver essa carga aqui, quer dizer que ele perdeu o elétron. Tá ok? Esse átomo aqui de sódio está com a carga positiva, carga elétrica positiva. Então, esse tipo de íon com carga elétrica positiva é chamada de cátion. E aí, o que é que acontece com ele? Ele tem número atômico igual a 11. Quantos prótons ele tem? Isso. Ele ganhou, ele perdeu elétrons, não foi prótons. Então, ele continua. Se aqui o número atômico é 11, o número de prótons também é 11. Mas o que é que vai mudar? O número de elétrons. Se ele tinha 11 prótons e 11 elétrons no estado neutro, quando ele perdeu um elétron, com quantos elétrons ele vai ficar? Isso, né? Eita, eu nem escolhi de propósito, gente. Embora o oxigênio e o sódio estejam nos outros slides, eu nem escolhi, nem percebi que eles iam dar a mesma quantidade de elétrons nos exemplos aqui. Mas aqui, ó, vai dar 10 elétrons para que eu possa distribuir. Então, se eu estiver trabalhando com átomos nêutrons, eu vou distribuir exatamente a quantidade de elétrons que é representada pelo número atômico.
Então o número atômico é 8, então vai ter 8 elétrons, eu distribuo 8 elétrons nas camadas ou nos subníveis. Mas aqui não, eu tenho que ficar atento à carga, porque aqui se ele tem número atômico 8 e ele ganha 2 elétrons, então ele vai ter 10 elétrons. Aí o que é que eu vou distribuir em camadas ou em subníveis? Isso aqui. Quais são os níveis? Tá? Os níveis são as camadas K, L, M, N, O, P, Q. E os subníveis são 4. S, P, D, F. Aqui estão os subníveis, S, P, D, F, em letras minúsculas. E as camadas, que são os níveis, em letras maiúsculas. São 7 camadas, de K a Q. E são 4 subníveis, S, P, D, F. Tá ok? A gente vai ver a numeração correspondente a cada uma na distribuição eletrônica nos próximos slides. Bom, vou ensinar a vocês como distribuir os elétrons, tá, em camadas. Aqui está a configuração das camadas, o quanto elas suportam. Tá? Então vamos lá. Bom, eu tenho aqui o sódio. Ele não tem nenhuma carga elétrica aqui, então ele está no estado neutro. Ok? Assim, se ele tem número atômico igual a 11, ele tem 11 elétrons. Então vamos distribuir os elétrons. K2, L, ó, a camada K suporta 2, então eu coloquei 2 aqui. A camada L suporta 8. 11 menos 2, 9. Então eu vou colocar 8 aqui. Tá? E aí vou para a camada M. A camada M suporta 18. Mas como eu só tenho 1, sem medo eu coloco 1 aqui. Então a distribuição eletrônica do sódio é essa daqui. A do cálcio. A do cálcio, K2, L, 20 menos 2 dá 18. Então eu ainda tenho 18 para distribuir. A camada L suporta 8. Vou colocar 8 aqui. Ó. Aí eu vou para a camada M. Bom, 2 mais 8, 10. Para 20, então eu preciso, não é, de mais 10, distribuir 10 elétrons. A camada M suporta os 10 elétrons. Eu poderia colocar aqui porque ela suporta. Só que a regra, tá, de distribuição não permite isso. Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou colocar nessa camada que suporta os 10, ela seria a última, concorda? Se eu colocar os 10 elétrons aqui, ela é a última, tá ok? Então, essa camada que supostamente seria a última, o que é que eu faço? Se o número que falta de elétrons para distribuir estiver entre 8 e 18, eu coloco 8 nesta camada, nesta última camada suposta, e acrescento o que sobra na camada seguinte, N2. Vou repetir. Ó. Bom, aqui eu não poderia colocar 10, porque a camada M não suporta 18. Isso. E o número 10 não está entre 8 e 18. Isso. Então, o que é que a gente faz? Se o número está entre 8 e 18, nessa camada, mesmo suportando 18, tem um valor maior do que 8, eu coloco 8, tá? E passo o que sobra para a camada seguinte. Então aqui eram 10, eu só coloquei 8, sobra 2, que vai para a camada N. Essa é a distribuição eletrônica do cálcio. O bário, vamos lá. K2, L, 8, M, 18. Por que aqui eu coloquei 18? Porque cabe todos os 18, tá ok? Não vai ficar entre 8 e 18, cabe todos os 18. Vamos fazer a contagem. 2 mais 8 dá 10, mais 18 dá 28. Falta mais 28. Perceba que agora N eu não posso colocar, tá, o resto que falta aqui, ó, 28, embora N suporte. Aí vai ter outra regra. Se o número da suposta última camada, tá, o número de elétrons que tem da suposta última camada, que aqui seria N, estiver entre 8 e 32,
aliás, estiver entre 18 e 32, eu coloco 18 nesta camada e passo o restante para a seguinte. Aí vamos lá, camada O. A camada O suporta 32. Só que a gente tem 18 mais 18, 36, mais 10, 20, mais 10, 46. Falta ainda 10 elétrons para distribuir. E aí qual é a regra? Aí, galera, vocês estão sabendo tudo, né? A regra é que se tiver 10 elétrons na última camada, eu não posso colocar 10, porque 10 está entre 8 e 18. Aí o que é que eu faço? Eu coloco 8 nesta camada, né? E passo o restante para a seguinte. Aí o que é que eu faço aqui? Coloco 2. Tá aí a distribuição eletrônica do bário. E por último, do oxigênio. Perceba aqui que o oxigênio não está no estado neutro. Ele é um ânion aqui, ele apresenta uma carga elétrica negativa. Isso quer dizer que o número atômico é 8, ele tem 8 prótons. No estado neutro, ele teria 8 elétrons. Como ele ganha 2 elétrons, ele tem 10 elétrons para distribuir. Aí o que é que eu faço? Só distribuo os 10 elétrons. K2, L8. Acabou aqui, nesse caso, a distribuição deste oxigênio aqui. Tá ok? O oxigênio normal, né? O oxigênio normal seria assim, K2, L6. O normal não, o neutro, tá? O oxigênio neutro teria essa distribuição eletrônica. Tá ok? Vamos lá, gente. Bom, eu vou ensinar vocês a fazer distribuição por subníveis. Só que antes eu vou ensinar vocês a construir o diagrama de Pauling. Porque lá na hora da prova vocês esquecem a sequência de distribuição em subníveis. E aí se complica lá, né? Esquece, porque às vezes é muito número e muita letra. E eu vou ensinar vocês a construírem. E aí, na hora do aperreio, vocês vão conseguir fazer e lembrar lá na hora. Bom, gente, vocês numeram de 1 a 7. Tá numa coluna vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí vocês vão fazer uma coisa que é lógica, tá? Vocês vão... Vou colocar aqui. Perdão, peraí. Vou colocar aqui, ó. Aqui é a camada K, aqui é a camada L, M, N, O, P, Q. Então, gente, aqui são as camadas, os níveis, ó, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6, nível 7. E aí, se vocês sabem quanto cada camada suporta, é só olhar aí, ó, é um número crescente até a letra N. 2, aí cresce para 8, cresce para 18, cresce para 32. Permanece no 32, diminui para o 18 e depois diminui para o 2. Tá ok? Então, se vocês decorarem essa configuração aqui de cada camada, aí fica fácil vocês fazendo o diagrama de Pauling. Como, Rosberg? Bom, vocês têm que saber que os subníveis são o S, P, D, F. E que o S suporta 2 elétrons. O P suporta 6. O D suporta 10. E o F suporta 14. Ah, professor, como é que eu vou decorar? Lembra aí, né, a professora Rosberg, como é que eu vou decorar? Bom, o S, tá, suporta 2, é só você lembrar disso. E cada um aqui vai aumentando de 4 em 4. Tá ok? Então o P6, D10, F14. Bom, sabendo disso, se vocês fizerem a soma aqui, vamos ver. 14 mais 10, 24. 24 mais 8 dá 32. Não é? Ou seja, as camadas que vão ter todos os subníveis só pode ser quem tem 32 elétrons. Vocês vão entender agora isso agora. Vocês vão entender bem isso agora. Bom, o subnível 1, se é a camada K suporta 2 elétrons. Então, como é que eu faço aqui, ó? Ela só pode ter um subnível, que é um S2.
A camada L, ela suporta 8 elétrons. Então, o que é que eu faço aqui? Ela vai ter 2s2 e vai ter 2p6. 2 mais 6, 8. A camada M, que é o nível 3, ela suporta 18 elétrons. Então, vai ser 3s2, 3p6, 3d10. Pode contar que aqui você vai ter 18 elétrons. A 4s, que é a camada, aliás, o nível 4, que é a camada N, suporta 32. Então vai ser 4s2, 4p6, 3d10. Perdão. Ó, os números eles não mudam, porque vai mantendo o nível, tá? Eu coloquei 3D ali porque eu confundi. Então aqui é 4D10 e aqui vai ser 4F14. Aqui 5S2, 5P6, 5D10, 5F14. Por quê? Porque a camada O suporta também 32 elétrons. O nível P, né, que é o nível 6, a camada P, que é o nível 6, vai ser S2, 6P6, 6D10. Porque a camada P, né, o nível 6, suporta 18 elétrons. E a camada Q, 7S2. Tá ok? E aí, para fazer a distribuição, vocês fazem assim, ó. Aí vem aqui. Aí depois, tipo, volta para cá. Tá? Até acabar, ó. Aí depois volta aqui para cima. Tá? Aí vem. Aí depois, quando você fizer isso lá na prova, né? Você vai fazer bem mais rápido, porque eu já expliquei. Aí vai sempre fazendo isso aqui. Aí você já sabe a sequência de distribuição de elétrons, tá ok? E assim vai. Bom, galera, para que vocês entendam essa coisa de subnível e nível nos átomos, eu quero que vocês imaginem, por exemplo, um apartamento aí com os andares que vocês quiserem, mas considere que cada andar é um nível. E se não tiver elevador, para você sair do primeiro andar, né, que é um nível, para o segundo andar, que é outro nível, você tem que subir as escadas. E aí, as escadas têm degraus. Esses degraus seriam os subníveis, tá? Entre o primeiro nível, que é o primeiro andar, e o segundo andar. Então, equivalente a isso, os átomos apresentam isso também. Por exemplo, cada nível, né, que são as camadas K, L, M, N, O, P, Q, possui subníveis. Só que uns possuem mais subníveis, né, mais degraus, coloque esses degraus aí entre, né, aspas, e outros possuem menos degraus. Por exemplo, a camada K só possui um subnível, tá? E a camada L, 2 subníveis. Então, por exemplo, aqui, a camada K, você tem 2 elétrons aqui, tá tudo certo. Mas a camada L, os 8 elétrons não podem estar aqui, tá? Estariam um pouquinho separados, porque estão em subníveis diferentes. Um em subnível S e outro em subnível P. Só que, mesmo pertencendo a subníveis diferentes, tá? Pertenceriam à mesma camada. Seria como os degraus, né? Que vai do primeiro andar para o segundo andar, que pertence, né? São vários degraus, mas pertence à mesma escalada, que é a mesma escada ali, né? Então seria mais ou menos isso. Aí aqui a camada M vai apresentar 3 subníveis, a camada N 4 e aí sucessivamente. Mas vamos lá. Bom, aí agora a gente vai fazer a distribuição eletrônica em subníveis. E aí lembra que eu ensinei a fazer o diagrama de Pauling? Aí você pode dizer, se eu for fazer o diagrama de Pauling, eu vou demorar na prova e não vou conseguir fazer. Mas se você fizer o diagrama de Pauling, né, você vai olhando aqui e no instante vai fazendo a distribuição eletrônica. Vale a pena aprender, tá ok? Se não aprendeu, volta lá, repete a parte do vídeo que está mostrando o diagrama de Pauling
e aprende. Vamos lá, vamos fazer a distribuição aqui do sódio. 1s2, 2s2, 2p6, aí aqui eu já tenho 10 elétrons e 3s1. Acabou, né? O sódio está no estado neutro, então o número de prótons, que é 11, é igual ao número de elétrons, que é 11. Pode contar aí, que está certinho por aqui, né? Eu não coloco 2, porque 2 seria se a camada aqui estivesse completa, né? Se o subnível estivesse completo. Mas como eu só tenho 11, coloco 1. É só ir preenchendo com o que tem, né? O máximo vai preenchendo se der. Então vamos lá para o cálcio. 1s2, 2s2, 2p6. Aí aqui eu já tenho 10. Estou seguindo aqui. Ó. Depois eu vou para o 3s2, 3p6 e 4s2. Pode contar que aqui tem 20. Terminei o cálcio, que é neutro também. O bário, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6. Aqui eu já tenho 10 elétrons distribuídos. Faltam 46. Aí vamos lá. 3s2, é só seguir aqui, ó. 3s2, 3p6, 4s2. Aqui eu já tenho 20. Faltam mais 36. Vamos continuar. Eu parei no 4s2. Depois eu venho para cá, ó. 3 de 10. Já tenho 30. Ok? Faltam 26. Vamos lá. 4p6. Aí aqui eu tenho 36. 5s2. Tenho 38. Aí depois eu volto para cá. 4 de 10, tenho 48. Depois 5p6, tenho 56. Só faltam 2. 6s2. Pode contar aqui, vai ter 56. Distribuímos o bário. E por último o oxigênio, que aqui é um ânion. Aí eu vou ter 1s2. Lembrando, ele no estado neutro, ele teria 8 elétrons, porque aqui ele tem 8 prótons. Como ele ganhou 2 elétrons, ele tem 10. Então, temos que distribuir 10 elétrons. Aí, 2p6, 6 mais 2, 8, com 2, 10. Acabou a distribuição eletrônica aqui. Bom, gente, a aula é isso aí. Tá? Espero ter ajudado vocês, ter esclarecido muita coisa. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu! Thank you.